Fala estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. No vídeo de hoje do Clube do Poliglota eu vou falar, olha só, isso daqui é um texto do vídeo do blog do James Clear, aquele cara que escreveu Atomic Habits, né? Hábitos atômicos. Ele fala bastante no blog dele sobre prática deliberada e eu vou trazer aqui para você um texto que ele está escrevendo e vou ler aqui o conteúdo e tentar traduzir. O propósito desses vídeos é simplesmente acostumar o seu ouvido a esse conteúdo e durante a leitura desse texto eu vou passando algumas dicas e você vai ver também que mesmo falando de forma embolada, mesmo não sendo 100% fluente, o incrível Hulk da língua inglesa, eu consigo ainda entender o conteúdo, me comunicar in the English language. So, você vai conseguir entender que não é aquele negócio de aprender. Eu ouvi até o Flávio Augusto falando sobre isso numa entrevista recente, que não é você aprender a ser um professor de inglês que vai te trazer a fluência. O foco principal é você aprender a se comunicar e entender o idioma que você está querendo focar, ok? Então, eu estou aqui num texto chamado Deliberate Practice Myth, né, o mito da prática deliberada, e eu já estou quase no meio do texto. E eu estou numa seção chamada The Vision of Greatness, a visão da grandeza, do ponto ótimo da coisa, tá entendendo? Então, vamos lá. In the early 90s, a man named Louis Rosenbaum began analyzing the eyesight of Major League Baseball players. Ponto. Então ele fala aqui que nos anos 90, um cara chamado Luiz, ele estava analisando a visão do eyesight, né, a visão dos jogadores de basquetebol, de beisebol, né? He soon found out that professional baseball players were nothing like the normal person when it came to vision. Então ele percebeu que esses caras, esses jogadores de beisebol, eles não eram, os olhos dele, a eyesight, né, a visão deles não era igual à visão das pessoas normais. According to Rosenbaum research, the average eyesight of major league position players is 20/11. Então isso daqui, eu não entendi, eu entendi o texto, mas não entendi a referência. Então ele fala o seguinte, que a pesquisa desse Rosenbaum, do Luiz, disse que, na média, a visão desses jogadores do basquete, do beisebol, é de 20/11. Eu tenho óculos, então eu devia saber sobre esse tipo de coisa de visão, mas foda-se, eu não sei. 20/11. Se você sabe, coloca aí nos comentários. In other words, eu sempre tenho um problema com palavra que termina com consoante e a palavra seguinte começa com consoante, né? É muito estranho. Pra mim falar embola pra caramba. In other words, the typical professional baseball players can read letters from 20 feet away that a normal person can only read from 11 feet away. Esse negócio de feet também é uma unidade lá dos Estados Unidos, lá, que eu não sei se feet é igual a meter, a metro, né? Então ele está dizendo o seguinte, que esse jogador de basquetebol, de beisebol, ele consegue ler 20 feet de distância que uma pessoa normal conseguiria ler. Tipo assim, uma pessoa normal consegue ler a 11 feet de distância, 11 pés de distância, e o jogador de beisebol, ele consegue ler em 20 feet, pés de distância, né? Muito, quer dizer, os olhos deles são melhores. Aí, como a gente está falando de prática deliberada, vale pensar o seguinte, será que a prática deliberada faz o seu olho enxergar melhor? Olha só. Ted Williams, who is widely regarded as the greatest hitter in the baseball history, reportedly had
20/10 vision when he was tested by the military during World War II. The anatomical limit for human vision is 20/11. Aqui vai uma coisa bem estranha. Tem um cara chamado Ted, né, que ele é conhecido por ser um dos maiores batedores de beisebol, da história do beisebol. Ele tinha reportado a junta militar para a Guerra Mundial II, a Segunda Guerra Mundial, e ele tinha uma visão de 20/10. E aí no final desse texto, o James fala que o limite anatômico da visão do olho humano é de 20/10, é 20/8. Entendeu? Então se o limite é 20/8, o cara, quando fez o repórter, quando ele reportou a junta militar, ele tinha 20/10, ele não tinha passado. Ele não tinha passado do limite. Eu não estou entendendo alguma coisa aqui. Então, most of Rosenbaum's research was conducted on the Los Angeles Dodgers baseball team. According to him, half, eu acho que é half of the guys on the Dodgers Major League roster were 20/10 uncorrected. Então ele está falando que a maior parte dos jogadores lá da Dodger Major League, eles tinham uma visão de 20/10. 20/10 que foi medida incorreta. Minha interpretação de texto tá uma bosta. Ok. In his excellent book, The Sport Gene, o Gene do Esporte, author David Epstein explains that these visual trends holds true at each level of the sport. And on average, major league players have better vision than minor league players, who have better vision than college players, who have better vision than the general population. Então ele está dizendo o seguinte, que quanto melhor você for, quanto maior você subir na hierarquia de competência do beisebol, a sua visão vai tender a ser melhor. Aí ele fala aqui que, na média, o jogador do Major League Players tem uma visão melhor do que o Minor League Players, ou seja, Major League visão melhor do que o Minor League. E o Minor League tem uma visão melhor do que o College Player, que tem uma visão melhor do que a população em geral. Tá entendendo? Então ele tá na pesquisa desse cara e no livro do Sport Gene, eles estão dizendo o seguinte, que a visão dos jogadores de beisebol tende a melhorar à medida que eles crescem na hierarquia de competência do jogo de beisebol, o que é bem interessante. Então, para acabar esse vídeo, tá escrito aqui, ó: If you want to play professional baseball, it helps to practice like DiMaggio, but you also need eyesight like an eagle, like an eagle, né? Uma ave de rapina. In highly competitive fields, deliberate practice is often necessary, but not sufficient for success. Então ele está dizendo o seguinte, que eu estava errado quando eu falei agora há pouco que quanto maior você subir na hierarquia de competência, melhor vai ser a sua visão. Ele está dizendo que o que influencia mais o cara ser bom na média, né, ir para Major League lá do beisebol é a qualidade da sua visão. Ou seja, sua visão não melhora por causa da prática deliberada. O que acontece é que, por você já ter uma visão boa, e se você fizer a prática deliberada também, você vai tender a subir mais rápido do que a outra pessoa. Então o que acontece é que os jogadores que estão no Major League têm uma visão melhor e uma work ethic melhor do que os que estão na Minor League, entendeu? Então eles têm, o pessoal da Minor League pode ter uma work ethic, ou seja, uma ética de trabalho melhor do que o pessoal que está na Major League, mas como eles não têm uma visão bacana, né, um eyesight de 20/10, que eu não sei o que significa exatamente, eles não vão conseguir, sei lá,
enxergar a bola vindo, sei lá, 100 km porque o cara jogou pra rebater. Eles não vão conseguir. E por não conseguir, eles podem treinar o que quiserem, mas o olho dele não enxerga aquela merda, então ele não consegue rebater. Ou ele não consegue. Tá entendendo? Então isso daí influencia o gene, né? A genética também influencia. Esse lance de talento é mais próximo da ideia de se a sua genética tá ligada a essa coisa toda. Beleza? Então, vamos acabar aqui. A próxima sessão é o mito da prática deliberada, que é bem interessante também. Tchau, tchau.